Boa tarde, pessoal. Daniel Cohen aqui falando, fundador da Stax e de outras startups, aplicativos. E primeiro, parabéns para aqueles que responderam a enquete e já conseguiram validar sua ideia, né? É uma tarefa realmente difícil, não tão simples, e vocês conseguiram avançar para um caminho realmente que é um caminho muito difícil, né? Então, parabéns para quem já validou, mas não é a realidade da grande maioria, que ainda está tendo dificuldade de validar a sua ideia, né? Ou o seu MVP, né? Vamos falar mais de MVP. Mas é engraçado, cara, como eu recebo mensagem. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de um amigo falando que o cunhado dele estava com uma ideia maravilhosa para fazer um aplicativo. Ai, caraca, mais um. Porque eu sempre recebo mensagem de pessoas, né? Querendo fazer aplicativo, né? Querendo criar startups, né? E sempre começam pela solução. Ah, tô com a ideia maravilhosa. Ah, vamos criar um MVP para validar a ideia, né? Mas para começar, a ideia resolve que problema? Só que aí ainda está o erro da grande maioria. Que a maioria ainda pensa, tá, que problema você vai resolver? Qual é a dor? Beleza, isso é muito importante. Mas é problema de quem que você vai resolver? Quem? E aí que a maioria das pessoas, dos empreendedores, ignoram, não dão a devida importância. Qual é a maior dor do seu público? Não a maior dor do mercado, não a maior dor, enfim. É impressionante como as pessoas ignoram esse detalhe. E aí começam a criar MVPs para validar a ideia. Minimum Value Product, né? Produto mínimo viável. Vamos fazer rapidinho aqui, qualquer coisa, para ver se pega na sorte, né? É impressionante isso. E o MVP, ele não é a primeira etapa de validação. Não é a primeira etapa. Cara, e por que eu vou dizer isso? Porque na EasyTaxi, em todos os meus negócios que eu criei, eu não usei MVP. Eu nunca fiz MVP. O meu time nunca fez MVP. Olha que interessante. A EasyTaxi não teve MVP. O que a gente fez então? Dá uma olhadinha aqui. Peraí. Aqui é o meu site. Deixa eu pegar um ângulo aqui melhor. Aqui. Bom, aqui eu mostro como eu validei a EasyTaxi em 72 horas sem escrever uma linha de código. Usando o jeitinho brasileiro que hackeia o mercado. Foi isso que eu fiz. Eu estudei o mercado. Enquanto concorrentes ainda tentam criar MVPs. E foi verdade. Tinha concorrente na época que estava criando MVP, fizeram uma porcaria de MVP, ficaram para trás. Enquanto a gente, eu fiz a parte operacional da EasyTaxi, então eu lidava muito com os taxistas. Então eu validei as dores reais, né? Eu não fiquei validando a ferramenta. A ferramenta ia pegar, óbvio. Mas eu validei a dor do meu avatar, entende? E aí eu faço essas perguntas para vocês. Você já sentiu que a ideia que você acredita ser brilhante nunca decola, por mais que tente provar para os outros que ela tem valor? Você já se sentiu desmotivado, achando que o sucesso está sempre fora do seu alcance, mesmo acreditando que sua ideia tem potencial? Você está cansado de investir tempo e dinheiro tentando criar um MVP e perceber que não está indo para lugar nenhum? Você gostaria de acordar todos os dias sabendo que está vivendo exclusivamente do sucesso da sua ideia? Você, por acaso, já se auto-intitulou CEO de uma startup lá no LinkedIn, mesmo sabendo que está sozinho e sem resultados concretos para mostrar? Você está prestes a lançar uma ideia nova e quer ter certeza que dessa vez será um sucesso? Acho que vocês já passaram por isso, né? Por todas essas questões, ou pelo menos uma. Sim, né? Então, por que isso ainda não aconteceu com você? Essa não é a primeira vez que você tentou transformar sua ideia em um negócio, certo? Talvez você tenha tentado seguir os conselhos tradicionais de empreendedores por aí, gastando meses tentando criar um MVP, mas não conseguiu atrair nenhum cliente real.
Você já se sentiu frustrado tentando ajustar o modelo que não funciona para quem não tem recursos com os grandes players, como os grandes players no mercado? E para piorar, você provavelmente já gastou dinheiro e tempo tentando corrigir o erro de focar em tecnologia e se atolando em etapas desnecessárias. No fim, tudo que ficou foi uma ideia no papel e a sensação de que está apenas tentando dar o salto, sem saber como pisar firme no chão. Eu tenho aqui algumas boas notícias para você virar o jogo. E aí eu me apresento, para quem não me conhece ainda direito, meu nome é Daniel Cohen e eu ajudo empreendedores a validarem suas ideias em apenas 72 horas, sem escrever uma linha de código, usando o mesmo hack que transformou a minha startup EasyTaxi em um império em mais de 30 países. Mesmo que você já tenha gastado milhares de reais em MVPs que ninguém usou, mesmo que você tenha conhecimento técnico ou formação em programação, mesmo que você já tenha tentado empreender antes e fracassado miseravelmente, mesmo que você nem tenha 5 mil reais para investir no seu negócio, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então, vou ler essa carta rapidamente até o final para você. Você vai descobrir que exatamente como transformar qualquer ideia em um negócio validado e desejado pelo mercado em apenas 72 horas, usando o jeitinho brasileiro de hackear o mercado. Tá? Mas eu era igual a você. Já fui um CLT frustrado, rotina desanimadora e nem um pouco desafiadora, com um salário que mal cobria as contas no final do mês. Né? Então, sabe aquela sensação de ter ideias brilhantes que ficam apenas no papel? Era eu, o milionário do sonho, rico em ideias, pobre em execução. Todo santo dia eu abria o jornal e via alguém. Sempre alguém que não era eu, transformando em ouro exatamente o tipo de ideia que eu tinha rabiscado num papel de guardanapo qualquer. Empreender não é para mim. Eu repetia como mantra uma mentira confortável que me mantinha preso. Até que um dia eu explodi. Eu cansei de trabalhar para os outros, cansei de viver uma vida que não era minha, cansei de ser mais um. Na loucura mais lúcida da minha vida, pedi as contas. Aí o RH me olhou com aquela cara de vai se arrepender. Meus amigos acharam que eu tinha enlouquecido, mas sabe o que eu fiz? Me matriculei no curso presencial que mudou a minha vida. E em apenas 72 horas, você leu direito, 72 horas eu validei a EasyTaxi. Só que o que eu fiz de diferente dessa vez? Uma única mudança, uma única decisão. Eu parei de pensar e comecei a fazer. E foi como se o universo paralelo se abrisse para mim. A minha conta bancária, que antes era um deserto, floresceu. E em apenas 3 anos conquistei o que antes parecia impossível. E o mais incrível, fiz isso numa época em que tudo era mato. Não havia mentores como hoje. Não havia tecnologia avançada como a inteligência artificial. Não havia exemplos de startups bilionárias para poder hackear. Então eu naveguei sem mapa, sem bússola, na escuridão quase total. E a verdade nua e crua, tudo mudou quando eu mudei. Quando transformei frustração em combustível. Quando eu percebi que o único obstáculo entre mim e o sucesso era a parede que eu mesmo tinha construído. E então, depois de 3 anos, vendi a EasyTaxi. Então, criei uma outra startup inovadora e finalmente enxerguei o padrão oculto, o que as startups de sucesso realmente têm em comum. E não foi um MVP. E eu preciso te confessar algo que vai contra tudo que você ouviu por aí. Eu nunca criei o MVP. E sabe o que é mais chocante? A maioria das startups bilionárias também não. Se você está pensando em criar um MVP ou já se frustrou em criar um, eu preciso te alertar. Não é o melhor caminho para validar uma ideia. Longe disso. MVP, ou Minimum Value Product, é um conceito nascido no Vale do Silício, um lugar onde a maioria dos fundadores, presta atenção nisso, onde a maioria dos fundadores são desenvolvedores com acesso a recursos quase infinitos. É o jeito americano de criar negócios. Mas eu, aqui no Brasil, com a EasyTaxi, descobri algo muito mais poderoso. Entendi que aqui o acesso era limitado, os recursos escassos. Tive que usar o jeitinho brasileiro, um segredo que, ironicamente, é pouco utilizado por nós mesmos. Um jeito que me permitiu validar a ideia da EasyTaxi sem gastar
um centavo com MVP. Um jeitinho que me permitiu criar um negócio disruptivo. Um jeitinho que me permitiu hackear o mercado, transformar uma simples ideia em apenas 3 anos, criar uma startup bilionária que impactou mercados ao redor do mundo. E depois de anos aplicando essa abordagem e vendo resultados explosivos, eu sistematizei todo esse meu conhecimento. Construí então um método passo a passo que qualquer pessoa pode seguir, mesmo sem background técnico ou montanhas de dinheiro. Hoje, a minha missão é te ajudar a transformar a sua ideia milionária em um negócio tão desejado que seus concorrentes se tornarão irrelevantes, assim como eu fiz com a EasyTax. Ou seja, quem eram os meus concorrentes? As cooperativas naquela época. E a maioria desapareceu. Bom, do pesadelo à realidade. Me lembro disso como se fosse ontem. 3 da manhã, olhos abertos. E aqui eu vou passar rapidamente aqui. Teto, aquela voz na cabeça. Essa ideia nunca vai dar certo. Quem nunca passou por isso, né? Essa ideia nunca vai dar certo. Gente, eu conheço essa cena intimamente, né? O MVP que devora tempo e nunca nasce. O seu dinheiro sumindo da conta bancária. As explicações constrangedoras para a família, né? Sobre por que ainda não deu certo, né? E esse ciclo viciante de tentativa e erro tem um destino certo, frustração pura. É como atravessar um rio em pedras escorregadias, só que vendado, né? E existe uma ponte. O hack snap. Acaba com aquela sensação de estar perdido na neblina. Em vez de meses construindo o que ninguém quer, validação em horas. Em vez de economias queimadas em protótipos MVPs, testes sem gastar quase nada. Em vez de dúvidas paralisantes, um caminho claro, passo a passo. Como trocar um mapa rasgado por um GPS de última geração. E qual é a sensação? Tirar uma mochila de 30 quilos das costas após escalar uma montanha. Então, de repente, você percebe quanto esforço desperdiçou à toa. Sem a pressão de acertar de primeira, sem o terror de estar perdendo tempo, sem a voz que insiste. Empreender não é para você. Gente, a clareza que você ganha parece injusta. Enquanto outros patinam na lama, você avança com precisão, virando referência no mercado. Lembra quando algo impossível de repente faz sentido? Aquele clique mental que muda tudo? É exatamente o que acontece na primeira aplicação do HackSnap. Sua ideia decolando mais rápido que imaginou. E não é sonho tão distante, é seu novo começo. Empreender deixa de ser batalha contra moinhos de vento. Vira jogo, um jogo que você sabe exatamente como vencer agora. Agora, e se você pudesse também hackear o mercado? Gente, imagina isso. Terça-feira, seu celular vibra, não é seu chefe, é um Pix. Novo cliente enquanto você dormia. Sua agenda livre de reuniões sufocantes e projetos sem sentido. Então você decide, você comanda. O seu negócio não é mais rabisco em guardanapo. É a realidade palpável que funciona sem você empurrar pedra morro acima diariamente. E o mais incrível, nada de caminho tradicional. Sem mendigar a investidores, sem meses desperdiçados em MVP que ninguém pediu, sem apostar se o mercado quer seu produto. Você seguiu então o jeitinho brasileiro. Sem o peso esmagador das dúvidas, sem o ciclo frustrante de tentativa e erro, apenas clareza cristalina e rota definida para clientes reais. Seus concorrentes ainda se arrastam no método convencional e você já colhe resultados. Não por sorte ou berço de ouro, mas por descobrir o atalho que poucos conhecem. Lembra do primeiro Uber? Aquele uau, como ninguém pensou nisso antes? Tá bom, gente, eles mandaram bem. É exatamente assim que reagem ao seu negócio. Surpresa misturada com óbvio retrospectivo. Em eventos sociais, você não é mais quem explica por que ainda não deu certo. Você virou referência viva de que fazer diferença funciona. A pontada no estômago ao acordar sumiu. Qual mercado conquistamos hoje? Substituiu? Será que vão desistir de mim?
A voz interna que dizia, isso não é para você, agora dispara ideias novas constantemente. Seu cérebro finalmente entendeu. Você não era louco, só precisava do hack certo. Explicações sobre quando vai funcionar são passado. Você se tornou o exemplo que sua família sempre soube que seria, mesmo duvidando silenciosamente. Não é fruto distante ou sonho impossível. É a realidade quando você abandona um mapa comum pelos atalhos dos espertos. É o que acontece quando você para de fazer MVP e começa a hackear o mercado. O HackSnap, o segredo que muda o jogo. Lembra quando você era criança e descobriu aquele atalho secreto no videogame que ninguém mais conhecia? Aquela sensação de uau, isso muda tudo? É exatamente isso que o HackSnap faz pelo seu empreendedorismo. E não estou falando de mais um método chato que vai te ensinar técnicas milagrosas que todo mundo já conhece. Eu estou falando de um verdadeiro hack que vai te fazer pular etapas, economizar tempo e dinheiro e te colocar na frente de todo mundo que ainda segue o caminho convencional. O HackSnap vai fazer por você 1. Tornar sua ideia irresistível desde o dia 1. Enquanto outros empreendedores estão implorando por atenção, sua ideia vai ser como aquele prato de comida que todo mundo quer experimentar, sem precisar de um chefe estrelado ou ingredientes caros, só com o tempero certo. 2. Economizar o dinheiro que você não tem. Sabe aquele terror de investir suas economias em algo que pode não dar certo? Com o HackSnap, você não precisa mais jogar dinheiro na fogueira para ver se pega fogo. Você vai validar a sua ideia antes de gastar o que você não tem. Transformar meses em dias. O ciclo tradicional de validação pode durar meses de agonia. Com o HackSnap, dias de clareza cristalina. É como trocar uma viagem de caravana pelo deserto por um voo direto de primeira classe. Dar um tapa na cara do mercado. Enquanto outros estão tentando entrar na festa pelas portas dos fundos, você vai chegar pela entrada VIP com todo mundo se perguntando, quem é esse cara? O HackSnap te posiciona não como mais um, mas como o cara no seu mercado. E 5. Acabar com a sua ansiedade de empreendedor. Aquela sensação de estar sempre um passo atrás, de estar sempre correndo atrás do prejuízo, ela some quando você aplica o hack. É como trocar a sensação de estar perdido na floresta por ter um GPS de última geração no bolso. 6. Descomplicar o que todo mundo complica. MVP, aí vai ter que pensar em ROI, KPI, chega de siglas chatas. O HackSnap é tão simples que até seu avô entenderia, sem curvas de aprendizado do tamanho do Everest. 7. Torná-lo imune à concorrência. Usando o hack, você não vai mais precisar se preocupar com concorrentes surgindo do nada. E por quê? Porque você vai estar tão à frente que quando eles chegarem, o jogo já terá mudado. É como ser a Netflix enquanto outros ainda estão abrindo videolocadoras. E 8. Transformar sua reputação overnight. De mais um sonhador para aquele cara que realmente fez acontecer. O HackSnap não só valida a sua ideia mais rápido, ele valida você como empreendedor de verdade aos olhos de todos ao seu redor. E a melhor parte, você não precisa de um QI de gênio, de um diploma de Harvard ou de uma herança milionária para aplicar o HackSnap. Só precisa estar cansado o suficiente do caminho tradicional para tentar algo novo, cansado o suficiente das promessas vazias para apostar em resultados reais. E, principalmente, esperto o suficiente para reconhecer quando está diante de um atalho legítimo, não dessas pegadinhas que te fazem andar em círculos. Só que eu preciso alertar uma parada. O HackSnap não é para todo mundo. É só para quem está pronto para abandonar o jeitão americano de empreender e abraçar o brasileiríssimo jeito de hackear o sistema. O HackSnap, o jeitinho brasileiro de hackear o mercado. Já imaginou ganhar corrida sem precisar correr? É isso que o HackSnap faz. Enquanto todo mundo está suando a camisa construindo produtos que ninguém pediu, você vai estar coletando dinheiro e conquistando clientes com 0 linhas de código. Não estamos falando de mais um métodozinho chato importado do Vale do Silício. Estamos falando do legítimo jeitinho brasileiro de hackear o mercado.
Sabe aquele amigo que gastou 6 meses, 50 mil reais num app que ninguém baixou? Ele seguiu a cartilha americana. MVP, Lean Startup, blá, 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 blá. O HackSnap, sistema de narrativa antes do produto, é o caminho oposto. É você validar sua ideia em 72 horas usando apenas o poder da narrativa. É como vender o peixe antes mesmo de pescar. Enquanto os trouxas estão quebrando a cabeça com o código, você estará fazendo o mercado implorar pelo seu produto, mesmo antes dele existir. Como, Daniel? Usando a arqueologia de mercado. Exatamente o que eu fiz na EasyTaxi. Para descobrir as frustrações que ninguém está resolvendo e posicionando sua ideia como a evolução natural e inevitável. É tipo ter uma máquina do tempo que te mostra se sua ideia vai bombar ou flopar antes de você investir R$1 sequer. Sem MVP, sem desperdício, sem aquela sensação de estar jogando dinheiro na fogueira, rezando para pegar fogo. Só o bom e velho jeitinho brasileiro de fazer acontecer com o que você tem na mão. O mesmo método que fez a EasyTaxi decolar sem uma linha de código e se espalhar por mais de 30 países. Chega de seguir regras que não foram feitas para o nosso contexto. Está na hora de hackear o jogo. O que realmente acontece dentro do HackSnap? Sabe aquela sensação quando você descobre que estava jogando o jogo errado a vida inteira? É isso que o HackSnap vai fazer você sentir nos primeiros 5 minutos. A estrutura matadora do HackSnap. O HackSnap é como um relógio suíço com 3 engrenagens precisas que transformam 72 horas da sua vida em ouro puro. Primeira fase, Arqueologia Express. O que todos os empreendedores fazem? Adivinham o que o mercado quer. O que você vai fazer? Desenterrar a verdade sobre o que realmente irrita as pessoas. E por quê? Porque enquanto os outros estão tentando se convencer de que sua ideia é genial, você estará descobrindo exatamente onde o mercado está sangrando. Qual vai ser sua pequena vitória? Um mapa de dores tão preciso que vai parecer que você lê mentes. Segundo, fase 2, a narrativa de contraste. O que todos os empreendedores fazem? Tenta explicar por que seu produto é bom. O que você vai fazer? Contar uma história tão poderosa que as pessoas não conseguem imaginar a vida sem a sua solução. Por quê? Porque a mente humana não é convencida por features ou benefícios. A mente humana é seduzida por histórias de transformação. E qual vai ser sua pequena vitória? As pessoas começam a perguntar, quando posso usar isso? Antes mesmo de você ter construído qualquer coisa. Em fase 3, teste relâmpago. O que todos os empreendedores fazem? Constroem algo e rezam para que alguém use. O que você vai fazer? Medir com precisão cirúrgica se sua ideia tem futuro, antes de gastar um centavo em desenvolvimento. E por quê? Porque eu acho que vai dar certo é a frase que precedeu a falência de milhares de startups. A pequena vitória, ter certeza matemática do sucesso ou fracasso da sua ideia em apenas 3 dias, sem achismos. Será esse hack que você terá acesso. HackSnap, o arsenal definitivo para hackear o seu mercado. Transforme qualquer ideia em uma startup magnética que faz concorrentes parecerem obsoletos antes mesmo de lançar seu produto. Não é mais um método, é um sistema de infiltração que posiciona sua solução como inevitável, criando uma demanda tão avassaladora de clientes imploram para ser os primeiros, mesmo quando seu produto ainda não existe. O único framework validado que transforma a sua ideia em realidade em 72 horas, sem código, sem investimento, sem as armadilhas que afundam 92% das startups tradicionais. Bom, por que isso massacra o método tradicional? Você nunca mais vai precisar criar um MVP para criar a sua ideia, né? Porque no método tradicional do MVP, nada contra o MVP. O MVP serve para uma outra fase, uma outra etapa, mas não é para a validação inicial.
Método tradicional. O método tradicional é como construir um carro inteiro antes de saber se alguém quer comprar. No método tradicional, no HackSnap, o HackSnap é como vender ingressos para um test drive antes mesmo de ter o protótipo. No método tradicional, você gasta meses e dezenas de milhares de reais construindo algo e depois descobre que o mercado não se importa. Com o HackSnap, você descobre se o mercado se importa e só depois gasta tempo e dinheiro construindo. No método tradicional, é como tentar decolar um avião sem saber a direção do vento. O HackSnap é como ter uma previsão meteorológica completa antes mesmo de ligar o motor. No método tradicional, você precisa saber programar, precisa ter sócio técnico, precisa de um investimento inicial. Com o HackSnap, não precisa saber programar, não precisa de sócio técnico, não precisa de investimento inicial, não precisa de meses de planejamento. No método tradicional, tudo o que você precisa para continuar fazendo o que a maioria faz para falhar. Com o HackSnap, tudo o que se precisa é de 72 horas e a coragem de aplicar um método que parece simples demais para funcionar, mas que já transformou ideias rabiscadas em papel em startups milionárias, como a EasyTax. Enquanto os outros estão jogando xadrez e perdendo peças, você está mudando completamente o tabuleiro. Então, essas são as 5 razões para você garantir o seu acesso no HackSnap. Primeiro, você vai economizar tempo e dinheiro. Eu, como CEO da EasyTax, consegui validar a nossa ideia em apenas 3 dias, economizando mais de 50 mil reais em desenvolvimento desnecessário. Você não precisa esperar meses para saber se sua ideia tem valor. E não cometa um erro fatal. Não cometa o mesmo erro que 90% das startups cometem. Elas gastam meses desenvolvendo MVPs que ninguém pediu e fecham as portas antes do primeiro ano. É muito melhor validar com uma narrativa poderosa e conquistar clientes antes mesmo de ter o produto. Inclusive, teve uma startup que pegou 8 milhões de reais de investimento e após 2 anos fechou as portas. Por quê? Focou no produto, no MVP, e não na pessoa, no público, no avatar, nas dores. Foca nas pessoas, não na tecnologia. É o que eu estou falando. Eu comecei a ver grandes resultados quando abandonei a ideia de que precisava de um aplicativo perfeito para validar. Essa estratégia funciona tão bem que você não precisa de conhecimento técnico para começar. E lembre-se, eu não sou programador. E mesmo assim construí um império tecnológico em 30 países. Você não precisa ser um guru de tecnologia. Quando fundamos a EasyTax, eu não tinha experiência em desenvolvimento ou design. E adivinha? Você também não precisa dessas habilidades. O HackSnap elimina todas essas barreiras, tornando a validação acessível para qualquer empreendedor com uma boa ideia. E é uma validação com dinheiro real. Não sei você, mas eu odeio esperar meses ou semanas para ver resultados. Ganhar alguns feedbacks positivos depois de tanto esforço? Não, obrigado. Eu prefiro validação com dinheiro real, com compromissos concretos. Na EasyTax conseguimos nossos primeiros taxistas pagantes antes mesmo de ter um aplicativo. Quero mesmo? Então basta seguir o HackSnap. E aqui temos depoimentos de pessoas dos meus clientes, que o Marcelo conseguiu 23 restaurantes pagaram o meu produto invisível, nada de código, só de narrativa. A Karina reformulou a história toda dela em 3 dias, 7 clientes pagando adiantado. E o Eduardo, 15 mil reais em pagamentos na hora. E quem adquirir o HackSnap também vai levar alguns bônus. Bônus 1, o dossiê de validação. Frustrado em ver seu suor e suas economias virarem pó em produtos que ninguém quer? Bom, eu joguei 3 meses no lixo querendo criar um MVP para EasyTax. Eu perdi tempo tentando criar um MVP, depois abandonei essa ideia e foquei na narrativa. Tempo desperdiçado, dinheiro queimado, 0 validação. Então descobri o segredo. Validei a mesma EasyTax que depois vendemos por milhões sem uma única linha de código. O segredo? As mesmas técnicas narrativas que fizeram o Dropbox conquistar 75 mil usuários com um simples vídeo e transformaram 3 colchões infláveis numa empresa de hospedagem bilionária chamada Airbnb. Eles não fizeram MVP. E você está perdendo tempo fazendo MVP. O dossiê de validação revela o sistema Snap, narrativa antes do produto, por trás das 7 maiores startups que validaram suas ideias em apenas 72 horas, sem código, sem produto finalizado. Apenas narrativas irresistíveis que fazem pessoas tirarem cartão da carteira por algo que nem existe ainda.
A diferença? 3 meses de desenvolvimento desperdiçados versus 3 dias para obter validação concreta e decisiva. Com o dossiê de validação, você recebe as 7 fórmulas narrativas testadas pelos unicórnios, os veículos simples que transformaram ideias em validações inquestionáveis, o método que converte ceticismo em preciso disso agora e transforma curiosos em clientes. O valor desse bônus é R$ 497. O bônus de hoje, Manual Supremo de Storytelling para Fundadores Visionários. As palavras de 10 milhões, as palavras que eu usei na EasyTax, que serve para qualquer outro tipo de negócio. Usei na minha outra startup também, a Tripper. Você já tentou convencer alguém a comprar algo que nem existiu ainda? Lá estava eu, 0 app, 0 código, 0 estrutura. Só uma ideia maluca chamada EasyTax e um site tão feio que dava vergonha de mostrar. Volte quando tiver algo real, garoto. Foi quando percebi que precisava pular um intermediário, ir direto aos taxistas. Mas como convencer profissionais raiz que mal usavam o celular a adotarem um app que nem existia? Criei uma narrativa tão poderosa que eles enxergaram o futuro antes mesmo dele existir. O resultado? Fila de taxistas querendo participar. Sem uma linha de código escrita, sem app, apenas palavras certas na ordem certa. O Manual Supremo de Storytelling nasceu ali, no momento exato em que vi taxistas implorando para usar algo que só existia na minha cabeça. Esse é o segredo que ninguém te conta. Você não precisa construir para validar. Você só precisa narrar. Eu economizei 6 meses de desenvolvimento, centenas de milhares de investimento. Validei em dias o que levaria meses. E agora você tem acesso exato à mesma forma, no valor de R$ 147. O bônus terceiro é o blueprint das narrativas irresistíveis que o seu público quer. E você ainda não sabe disso. Já sentiu aquela angústia de ver sua ideia brilhante morrer porque ninguém entendeu o valor dela? Essa frustração tem nome: bloqueio narrativo. E não é culpa sua. Todo empreendedor já pensou: meu produto é técnico demais para explicar de forma simples? Ou não nasci com esse dom da comunicação? Essas desculpas estão te custando clientes, dinheiro e muito dinheiro. O blueprint das narrativas nasceu quando percebi um padrão entre gigantes como Apple, Nike e Netflix. Todas vendiam produtos complexos com histórias ridiculamente simples. Em vez de tentar ser criativo, você só precisa preencher 5 blocos provados: o gancho que gruda, a verdade dolorida, a virada de chave, o caminho iluminado, o impulso final. E aí tem o exemplo de novos clientes, exemplo de clientes nossos, como o Pedro, que tinha um software B2B complexo de frete que ninguém entendia. Realmente, o frete é complicado de explicar. Então ele aplicou apenas o bloco 3 do blueprint em sua apresentação e fechou 6 contratos na mesma semana. Então você não precisa ser um Shakespeare, você não precisa ter talento natural. O blueprint é como uma receita de bolo, basta seguir os passos. O resultado? Transformar interessante em preciso disso agora. E o blueprint custa R$ 397. O quarto bônus é o mapa proibido das startups, o que o mercado não quer que você descubra. Quantas vezes você já construiu algo incrível só para ouvir o silêncio do mercado? Quando comecei minha jornada como fundador, eu também me perdi tentando criar produto, construir MVP, fazer funcionar na marra. Passei meses e queimei dinheiro tentando acertar sem enxergar o terreno verdadeiro que deveria atravessar. Só quando inverti o jogo na EasyTax, primeiro validando a narrativa, depois o modelo de negócio, e só então o produto é que abriu o caminho para o que se tornou uma das maiores startups do mundo. O mapa proibido das startups é o mapa que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei. Agora ele está nas suas mãos para que você avance com clareza, valide sem precisar construir primeiro e não desperdice anos da sua vida no escuro. Então desbloqueei agora o mapa para que você poderia ter economizado anos da minha jornada. E comece sua validação do jeito certo, valor de R$ 297. E o bônus exclusivo 5, como validei a EasyTax em 72 horas, a verdade jamais dita. E se você pudesse ter acesso à minha em primeira mão, o passo a passo da validação milionária. Uma ideia e a gente tinha vários caminhos. Enquanto concorrentes levantaram grana, escolheram o caminho errado, eu descobri como hackear a mobilidade sem grana de investidores. Nesse workshop inédito, eu detalho passo a passo os hacks que fizeram a EasyTax quase falida, sim, a gente estava quase falindo, a uma startup milionária presente em mais de 30 países. O valor disso, óbvio, é incalculável, Então,
tá aqui tudo que você vai levar. O REC de validação Snap por 997, o bônus 1 dossiê de validação 497, o bônus 2 manual supremo de storytelling 147, o bônus 3 blueprints das narrativas irresistíveis 397, bônus 4 mapa proibido das startups 297 e o workshop com validez de táxi em 72 horas com valor logicamente incalculável. O valor de estudo é de R$ 2.335, mas você vai levar todos esses bônus por apenas R$ 97. Bom, esse sou eu, Daniel Cohen, muito prazer para quem não me conhece ainda direito. Sou pai de uma menina, casado, palestrante, empreendedor, mentor. Bom, é isso, pessoal. E mais importante também, antes que eu esqueça, você não tem uma garantia de 7 dias, tá? Eu vou te provar que o REC Snap funciona e você então terá 365 dias de garantia incondicional, tá? E você pode ficar com o material também se quiser, tá? Não vou pedir de volta não. Eu quero que você pare de sofrer. Eu quero que você pare de sofrer criando MVPs, indo pro caminho errado, onde todo mundo tá indo. E pense diferente, pense fora da caixa. Pensa fora da caixa. Você pode hackear o seu mercado. Ninguém está fazendo isso. Ninguém hackeia o seu mercado. Problema, tem uma ideia? Qual problema resolve? Qual dor resolve? Quem é o meu público? Vou fazer um MVP, vou testar. E depois, não tem cliente. É que você não está falando com o seu público. Você acha que está falando, mas você não está. Você acha que está trazendo solução que o mercado precisa, mas não está. O mercado está evoluído. Você precisa aprender a hackear o seu mercado. E o REC Snap te ajuda a fazer isso. Te ensina a fazer isso. E você vai validar sua ideia, qualquer ideia, em 72 horas. É incrível. E você tem 365 dias de garantia. Gente, é uma maluquice minha, mas eu tenho certeza que o REC Snap vai funcionar para você. Você vai vai deixar de ser um empreendedor que só fica na validação e não anda, né? Você, quando entender como se hackeia o jogo, o mercado, cara, você vai voar. Eu vou botar o link nos comentários aqui, tá? Nos comentários não, no chat aqui, tá bom? E vamos pra dentro.